O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhes, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: O que eu vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que eu ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que ele estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos no Evangelho de São João, capítulo 8, do versículo 21 a 30, e desde ali do capítulo 5, quando Jesus, ele curou aquele paralítico na piscina ali de Betesda. Desde então, os fariseus, as autoridades religiosas daquele tempo, tomaram a decisão de matar Jesus. E nós estamos nessa caminhada. Percebam que do capítulo 5 até o 8 já fizemos aí uma caminhada grande e é perceptível os fariseus querendo encontrar uma situação para matar Jesus. E ontem nós vimos ali aquela questão daquela mulher adúltera. Os fariseus apresentaram ela para Jesus também tomar uma decisão, uma vez que a lei dizia que aquela mulher, uma vez que pegaram ela em adultério, ela deveria ser apedrejada. Então eles estavam prontos para apedrejar e querendo pegar Jesus numa situação. Se Jesus dissesse que aquela mulher não deveria ser apedrejada, eles iam dizer: você é um charlatão, a lei diz, ou seja, Deus diz que deve ser apedrejada e você está dizendo que ela não deve ser. E Jesus, como é Deus, ele se ajoelhou, escreveu no chão, olhou para eles e disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E eles foram saindo um após o outro. Vocês lembram? Esse foi o evangelho de ontem. Depois Jesus olhou para a mulher e disse para ela: mulher, ninguém te condenou? Ela disse: não, então eu também não te condeno, porque só Deus pode condenar. Eu não te condeno, vá em paz, mas não peques mais, não peques de novo. Então Jesus está dizendo que pode ser, né? Que da próxima vez não dê tempo. Jesus estava deixando bem claro que aquela mulher tinha adulterado.
Ele não estava ali escondendo as coisas, não. Ele estava dizendo: você pecou mesmo, agora não peques mais. Vai em paz. Porque, meus irmãos, Deus só nos condenará se assim nós não cumprirmos a vontade dele. Não é neste mundo, é depois. É depois que nós passarmos deste dia para o outro, ou deste mundo para o outro. Preciso que isso fique bem claro, porque as pessoas estão dizendo que Deus é misericórdia e continuam no pecado. E ficam dizendo: não me condene, porque Deus não condena. Deus não condena um pecador? Claro que Deus condena. Agora, neste mundo, ele não vai condenar, não. É depois, quando nós passarmos desta vida para outra. Isso precisa ficar bem claro, porque senão, como diz Jesus hoje no Evangelho, vocês vão morrer nos vossos pecados. E aí entra o diálogo que continua, e é bonito que Jesus agora ele começa a deixar bem claro o que vai acontecer com ele. Ele está dizendo: eu parto. Eu parto para onde? Eles não estavam entendendo. Jesus estava dizendo que ele vai morrer. E ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E depois ele vai voltar para a casa do Pai. É isso que Jesus está falando. E ele já tinha dito isso para os apóstolos por 3 vezes. O Filho do Homem está indo agora para Jerusalém. Lá os homens, as autoridades religiosas não irão compreendê-lo porque já não estão compreendendo. E eles irão condená-lo. Está vendo? Enquanto Deus não nos condena neste mundo. Neste mundo nós condenamos uns aos outros. Eles condenaram Jesus de forma injusta. Foi isso que aconteceu. E é isso que Jesus está falando. E ó, aí eles vão prender, vão matar, e o terceiro dia eu irei ressuscitar. Jesus, né? Jesus irá ressuscitar. Depois ele voltará para a casa do Pai. Então, eu parto para onde? Para o céu, para a casa do Pai. E vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado, o pecado de não crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus deixa bem claro: agora entenda o que o Senhor está dizendo. Ele disse para a mulher: eu não te condeno, vai, não peques mais. Aí Jesus está dizendo agora que lá na casa do Pai, lá na eternidade, olha, para onde eu vou, vós não podeis ir. Agora a condenação, está vendo? Porque eles morreram no pecado de não crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí os judeus comentavam: por acaso vai se matar? Pois ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E Jesus continuou: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Ele veio do céu. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Ele habita onde? No céu. É lá que Deus vive. Embora diante desse grande mistério, Deus é onipresente. Ele está em todo lugar, mas Deus habita no céu e ele nos quer lá no céu. Então Jesus está dizendo: para onde eu vou, vós não podeis ir, tá vendo? Porque eles estão no pecado, eles não querem crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não irão para o céu, é isso que Jesus está dizendo. Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Como diz na carta aos Hebreus, depois que nós somos batizados, nós passamos a ser herdeiro da pátria celeste.
A pátria celeste, o lugar onde Deus habita. Meus irmãos, nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem. Isso precisa ser muito compreendido. Nós não somos deste mundo. De repente, agora, enquanto você ouve essa homilia, de repente, por esses dias, você pode ter perdido alguém da tua família, algum amigo, ou um vizinho, ou você deve ter visto aí no noticiário a morte de alguém. Isso é para provar que nós não somos deste mundo e ninguém vai ficar aqui para sempre, não. Nós estamos aqui de passagem. Assim como Deus está mostrando, Jesus está mostrando. Ele não é deste mundo, ele é do céu. E ele quer que nós também sejamos do céu. Nós estamos aqui de passagem. Pode durar quantos anos for, mas não vai ficar aqui. Recentemente eu estava vendo a reportagem de uma pessoa que havia vivido 120 anos. Anos, que coisa extraordinária. Mas foram 120 anos, morreu, passou desta vida para outra. Mas é sempre aquela pergunta que deixa, que Jesus nos deixa bem claro. Morreu crendo em nosso Senhor, morreu levando uma vida santa, abandonou o pecado, não acreditava na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se morreu assim, não foi para onde Jesus está, que é no céu. E aqui o que Jesus está falando por trás é a condenação. A pessoa foi condenada. Recentemente eu estava vendo um vídeo que me deixou muito triste. Eu fiquei muito entristecido. No vídeo mostrava, e vocês podem encontrar, tá no vídeo, né? Tá no YouTube. Pelo menos foi no YouTube que eu vi. E é um fato real. As pessoas fazendo uma imitação daquilo que nós fizemos na quarta-feira de cinzas. Só que eles se declaravam satanistas. Que tristeza! Eles eram satanistas, adoradores de Satanás. E ali, quando aquela cinza era colocada na pessoa que estava indo receber, de livre, espontânea vontade, porque ninguém estava forçando, eles faziam uma cruz de cabeça para baixo. Então, é sempre o contrário do que nosso Senhor e o que a igreja nos ensina. Então, a cruz de cabeça para baixo. Eles se declaravam satanistas, adoradores de Satanás. E ali dizia que eles faziam também, é como se retirassem o batismo, desbatizavam. A negação do batismo. E o batismo é a porta de entrada para o céu. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crê, crê em quem? Em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo e for batizado será salvo. Eles estavam fazendo o contrário. Eles não creem em Jesus, eles creem em Satanás. Estavam se desbatizando, ou seja, negando o batismo. Como, meus irmãos, que vai entrar no céu desse jeito? Eles não querem ir para o céu. É por livre e espontânea vontade. E ali mostrava que uma outra prática que eles faziam era a prática do aborto. Eles eram a favor do aborto. Tudo o contrário. Enquanto nosso Senhor diz que não devemos matar, não matarás. Isso precisa também ficar claro. Não matarás.
Eles estavam dizendo que deveria matar as crianças como prática. Vocês conseguem perceber que é toda uma negação? Negação de Jesus Cristo, negação do batismo, a prática do aborto. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eles não querem Jesus Cristo, eles querem Satanás. Eles não querem ir para os céus, eles querem ir para o inferno. Porque na cabeça deles, eles estão dizendo que Satanás é que é bom, Jesus é que não presta. E tantas coisas que Jesus fez, Jesus deu a vida, derramou aquele sangue, nos remiu. E aí Jesus está dizendo, eu vim do céu. E ele quer todo mundo lá no Evangelho de São João, lá no capítulo 6, isso está bem claro. O Pai me enviou, porque ninguém pode se perder. Mas se a pessoa não quer, aqui entra o livre-arbítrio, a liberdade. A pessoa é livre para escolher. Eles escolheram Satanás, eles querem Satanás. Não, meus irmãos, nós queremos Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus. E aí, no Evangelho, Jesus está dizendo: morrereis no vosso pecado. E o vosso pecado é esse: vocês não creem em mim, vocês não creem no Pai. E para onde eu vou, vós não podeis ir. Vocês estão vendo aqui agora a condenação? Enquanto nós estivermos nesta vida, há uma chance de arrependimento para nós ganharmos o céu. Mas se a pessoa não quer se arrepender, não irá para o céu. Eles não querem saber de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para onde eu vou, vós não podeis ir, Jesus está dizendo. E Jesus continuou. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 23. Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo. Aí Jesus reafirma, eu não sou deste mundo. Olha, disse-vos que morrerei nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis no vosso pecado. E morrendo nesse pecado, não irá para o céu. Meu Deus, quantas almas sendo perdidas, fazendo aquela prática, se desbatizando, negando a divindade de Jesus, dizendo que Satanás é que é o rei, senhor deles, aderindo à prática do aborto. Meu Deus do céu, que tristeza, que tristeza, que tristeza no coração de Deus. Foram criados para amarem e servirem a Deus e não querem amar e servir a Deus. Meu Deus do céu. Nos alegremos, meus irmãos, porque nós somos do céu, nós somos de Deus. Mas ao mesmo tempo, que tristeza no coração saber que aquelas almas irão se perder. Elas não querem Jesus. E é o que Jesus está dizendo para os fariseus. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Vocês estão entendendo? Eu estou aqui trazendo apenas uma situação, e são várias situações. O mundo hoje está assim, as pessoas não querem saber de Deus. Que os pais eduquem os seus filhos na lei de Deus e da igreja, como vocês prometeram no dia do seu casamento. Estão dispostos a receber os filhos que Deus os der e educá-los na lei de Deus e da igreja. Pais católicos, eu estou falando para os católicos, eduquem os seus filhos na lei de Deus e da igreja católica. Não permita que os seus filhos se percam. Não permitam que os seus filhos neguem
nosso Senhor, como tantas pessoas estão negando. Meu Deus, que prejuízo para o céu. Teriam tudo para ir para o céu e não querem ir para o céu. Eles não querem, por não quererem, eles não irão. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: por acaso vai se matar? Pois ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu: o que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que eu ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que que estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou recapitular só um pouquinho para nós entendermos o tempo e o momento que nós estamos agora dentro da Quaresma, e que às vezes a gente vai caminhando e a gente vai se perdendo, né? Então, na quarta-feira de cinzas, colocamos as cinzas sobre as nossas cabeças, dizendo para Deus que nós queríamos mudança, que nós desejamos mudança porque nós vimos o quanto que nós o ofendemos. Lembre-se que um dia antes, né, da quarta-feira de cinzas, caiu aquela passagem do livro do Gênesis 6:6. Deus disse que ele tinha se arrependido de ter criado o homem, porque a maldade do homem tinha crescido de uma forma tão grande que Deus resolveu dissipar o homem através do dilúvio, mas deu uma oportunidade do homem se rever e entrar na arca. Aí vocês lembram que eu disse que São Pedro fala que só 8 pessoas viveram. Os outros todos morreram. Tem até uma foto que eu estava vendo uns dias atrás, que tinha a arca, e a arca estava lá já
o dilúvio já tinha passado, ela estava assim, né, lá no chão mesmo, e uma pomba voando e um monte de gente, um mar de gente, tudo afogado, tudo morto. Foi isso que aconteceu. Porque Deus nos criou para Ele e nós pisamos na bola e demos as costas e começamos a agir como se nós não fôssemos dele. E aí, diante dessa compreensão, entramos na Semana Santa com a quarta-feira de cinzas, dizendo: misericórdia, Senhor, essas cinzas na minha cabeça é para dizer para o Senhor o seguinte: eu estou arrependido, eu quero ser a tua alegria. E aí, nas semanas seguintes, nós fomos vendo, né? As leituras nos chamavam a fazer jejum, a fazer penitência, a perdoar os nossos irmãos, principalmente os inimigos. Se você tiver algum problema com alguém, vá em busca dele. Até nós entrarmos nessa quarta semana, que eu disse para vocês, agora mudou tudo. Entramos no Evangelho de São João. E agora tudo vai estar voltado para Jesus. Nós vamos olhar para Jesus e vamos ver por que Jesus foi morto. Por que as autoridades religiosas, então todas as vezes que vocês ouvirem no Evangelho de São João dizer os judeus, ele está se referindo às autoridades religiosas que não aceitaram Jesus. Então agora eles estão planejando matar. Por quê? Porque lá no capítulo 5, Jesus curou um homem que estava ali naquela fonte, né, de Betesda, que a água mexia, e o primeiro que chegasse seria curado. Então Jesus curou no dia de sábado, eles começaram a perseguir, porque Jesus curou no dia de sábado, e depois Jesus disse que ele e o Pai continuam trabalhando, o Pai e ele continuam trabalhando. Então, aí eles começaram a dizer, mas agora ele está dizendo que ele é Deus? Aí resolveram não somente perseguir, mas matá-lo. É isso que nós estamos agora vendo. E aí começou a discussão, discute-se dali, discute-se de cá. Nós demos uma parada ali no dia na solenidade de São José, saímos do contexto, voltamos de novo. Aí ontem foi a mulher adúltera, né? E agora vamos continuar, já estamos agora no capítulo 8, olha, começou no 5, já estamos no 8. Então ontem, essa passagem não entrou na liturgia, então a partir do versículo 12, se não me engano, é isso mesmo, até o versículo 20, não, foi falado sim. Jesus começa a dizer que ele é a luz do mundo. É que essa passagem, na verdade, ela entrou na liturgia, mas não foi lida ontem. Só no ano C é que se lê. Então, Jesus começou a falar que ele é a luz do mundo, e ele fala de novo do Pai, e eles dizem, vamos matá-lo. Mas não tinha, o Evangelho termina dizendo assim, mas não tinha chegado a sua hora. Aí hoje a discussão continua. E continua porque Jesus começou dizendo o seguinte, olha só. Vejam que o homem precisa tomar uma decisão. Ou ele crê em Jesus e se salva, ou ele não vai crer e vai se perder. Então Jesus começa a dizer assim, eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde é que ele está dizendo que ele parte? Ele vai para onde? Então Jesus agora está dizendo, daqui uns dias vocês vão me matar sim, porque aí sim vocês vão me matar, porque eu vou permitir, mas eu vou partir. Para onde? Para o céu. Vou voltar para a casa do meu pai, porque eu vim de lá. Aí ele está dizendo, mas vocês vão morrer no vosso pecado. E qual é o pecado? De não acreditar nele. E morrer nesse pecado, de não acreditar em Jesus, como o Filho de Deus, o Verbo encarnado,
O Senhor dos Senhores morrer nessa condição significa ir para o inferno. Aí Jesus completa dizendo assim: para onde eu vou, vós não podeis ir. Não vão, não acreditaram, tiveram toda a oportunidade, não quiseram. Só que Jesus está dando ainda a oportunidade para eles. Tanto que no final desse discurso, que vai continuar também amanhã, Jesus diz assim: mas quando eu for elevado da terra, eu atrairei muitos a mim. Olha, quando eu for elevado da terra, na hora que a cruz for suspensa, aí vocês vão olhar para mim e vocês poderão acreditar ou não. Mas é ali na cruz que nós precisamos crer. Realmente esse é o Filho de Deus. No Evangelho de São Marcos, isso fica bem claro quando aquele oficial romano, na hora que o outro enfia a lança e sai ali, João é que mostra isso, sai sangue e água. Esse detalhe Marcos não traz, mas quando ele vê, ele diz assim: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Olha, naquele momento aquele oficial se salvou, porque ele creu, ele acreditou. E agora Jesus está dizendo outras coisas. Olha, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Então vamos entender o mundo. Tem duas formas de entender o mundo. O mundo enquanto oposição a Jesus Cristo. Então aqueles que se opõem verdadeiramente a Jesus e vivem numa vida errada e não quer saber de Deus. E o mundo enquanto criação, esse mundo que nós estamos aqui, que foi criado por Deus, esse mundo, que nós vivemos nesse mundo. Aí Jesus está dizendo assim: olha, eu não sou desse mundo, está vendo? Esse mundo que nós estamos aqui, a Terra, o planeta Terra, não é Marte não. É o planeta Terra, aonde nós habitamos. Jesus está dizendo: eu não sou deste mundo. Aí Jesus está dizendo assim: mas vocês são deste mundo. Por quê? Eles vivem para esse mundo, eles não vivem para Deus. Eles não vivem para o céu, eles não vivem para a eternidade. Eles não querem entender que eles estão e nós estamos nesse mundo de passagem. Estamos nesse mundo de passagem. O coronavírus que me diga se é ou não é verdade. Com muitas mortes. Estamos de passagem. Agora eu digo, com corona, sem corona, com vírus ou sem vírus, com saúde ou sem saúde, com saúde ou sem saúde, nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem. Nós católicos precisamos ter isso em mente. O problema não é o coronavírus. O problema, a questão não é ter boa saúde, qualidade de vida. Pode ter e temos que ter qualidade de vida. Só que essa qualidade de vida é passageira. Não adianta. Com saúde ou sem saúde. Aí nós encontramos o quê? Quando nós não cremos na vida eterna, nós vamos fazer de tudo por esta vida. E não estou dizendo que não é para nós fazermos exercício físico, termos uma saúde boa, uma alimentação boa, né? Pobre não tem como fazer muita alimentação, não. E como que tem? Rico é que vai ter verdura, vai ter, fruta à vontade, né? Depende do dinheiro que tem, né? Se é gordurosa, vai ter que tirar a gordura e vai ficar aquele pouquinho de carne ali, ou sabe lá o quê. O pobre é assim. Agora o rico é que vai ter tudo. Mas com gordura, sem gordura, não estou dizendo para comer carne gordurosa. Com gordura ou sem gordura, iremos morrer.
Você vê um esforço das pessoas, né? Tem gente que acorda 4 horas, 5 horas da manhã para fazer ginástica, para ir lá como é no lugar que faz exercício físico? Na academia, pagando lá e tal, tudo, mas pode ir, eu não estou dizendo que não é para ir. Mas saibas que irás morrer. Esse dia uma pessoa mandou assim: padre, eu estou sentindo que eu vou morrer. Aí eu disse: vai mesmo. Agora, quando, eu não sei, né? É um sentimento que a pessoa estava tendo, então eu só estou dizendo para ela que ela vai morrer, senão eu vou dizer assim: não, ainda não é agora não, vira essa boca para lá, você fica fazendo essas coisas. Não, vai morrer mesmo, eu vou morrer, tu irás morrer, iremos todos morrer. Então Jesus agora está dizendo, como o tempo dele agora está se encurtando, ele já está começando a conscientizar aqueles homens de que ele não é desse mundo, e que ele vai voltar para a casa do Pai. E ele está dizendo: mas como vocês são desse mundo, vocês vão morrer no pecado, e na hora de ir para lá, vocês não irão, porque vocês não me aceitaram. Aí Jesus agora começa a dizer, né? Porque eu sou. Olha Moisés lá na sarça ardente. Senhor, aí ele fala para Deus, né? Quando eu for diante do faraó, o que é que eu devo dizer para o faraó? Porque lá já tem um monte de deuses lá, agora mais um. Como é que eu devo dizer para ele? Diz assim para ele, Moisés, que eu sou. Eu até brinquei uns dias atrás dizendo assim, né? Que Deus, né? Deus estava falando para Moisés assim: diz para ele que eu sou o cara, e vou provar para ele que eu sou o cara. E provou. É ele. Eu sou. Deus é. E é preciso que todos os povos, todas as nações, se dirijam para Jesus e diga para Jesus assim: eu creio que tu és o meu Salvador. Eu creio agora que quando o Senhor se erguer, como o Senhor se ergueu na cruz, o Senhor vai me salvar e vai me dar vida eterna contigo lá no céu. Não adianta, meus irmãos, fazer camaradagem com as outras pessoas de outras religiões e não trazê-las para Jesus, não, viu? Camarada eu sou de todo mundo. Olha, eu sou camarada de espírita, de macumbeiro, de judeu, de muçulmanos, sou amigo de todo mundo, porque nós todos somos irmãos, somos mesmo, criados por Deus. Agora, eu, como me encontrei com um Deus único e verdadeiro, nessa amizade que eu tenho com eles, e por caridade e por amor, porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas, por amor e caridade a eles, eu vou chamar esses irmãos e dizer assim: olha, meu irmão, com caridade, quero mostrar para vocês que vocês estão no lugar errado. O lugar certo é aqui, na Igreja Católica, porque ele se revelou aqui. É aqui. O Verbo divino se encarnou e habitou entre nós. Você sabia de uma coisa? Não. Olha, tinha um dia uma mulher chamada Maria, lá em Nazaré, que ela estava lá nos afazeres da casa dela, e um anjo apareceu. E um anjo disse para ela assim: você será a mãe do Salvador. Ele reinará para sempre. Ele virá para salvar todos os povos, todas as nações, e todos virão a ele. É verdade? Você não sabia disso? Não é. E sabe qual é o nome dele? Jesus. Então, esse que eu sirvo, Buda, Ogum, Exu, Jaci, para os índios, então quer dizer que não é ele? Então, durante todos esses tempos nós ficamos pensando dessa forma, achando que era ignorância, que ele não tinha se revelado ainda, mas agora ele se revelou, e ele disse que todos têm que abandonar esses deuses aí e vir para ele,
Porque quem não vier para ele e não crer nele, não vai ter vida eterna. Você sabia de uma coisa? Ele disse uma coisa também, que nós não somos deste mundo, não. Verdade. Então quer dizer o quê? Que quando nós morremos, que todo mundo morre, a gente vai para um outro lugar? Sim, o lugar onde ele habita, nós vamos morar com ele. É verdade? Então agora sim, muito obrigado, meu irmão, por ter me tirado da ignorância. E como é que eu faço para ser dele? Você deve ser batizado. Todo aquele que crê nele e for batizado será salvo, ele disse. É verdade? Então como é que eu faço isso? Vamos lá na paróquia. Você mora onde? Mora em tal lugar, no bairro tal, qual? Então, olha, vou ver aqui, padre tal, nós vamos lá nesse padre, vou falar para ele que nós tivemos uma conversa, e agora você quer ser batizado e vai te batizar, pronto, agora sim, você creu nele, você passou a acreditar. Sim, padre Zé Augusto, é isso mesmo, vou jogar toda essa idolatria, todas essas coisas fora da minha vida, porque agora eu sou de Jesus. Eu creio nele e quero levar uma vida santa. É assim. É dessa forma. Está vendo o papel aí da comunidade Canção Nova? O papel das congregações religiosas? O papel de nós sacerdotes? É esse. É chamar esses irmãos que ainda não conhecem o Senhor para entenderem que Jesus Cristo é o Senhor, que nos lugares que eles estão, aí sim, aí nós vamos fazer uma grande festa, aqui na terra e no céu. Porque quando todos esses irmãos nossos, por causa da morte de Jesus na cruz, eles se voltarem para a Igreja Católica e encontrarem aqui essa renovação do sacrifício de Jesus na cruz, que se dá no sacrifício da Santa Missa, e eles compreenderem que ali está acontecendo a redenção da humanidade, eles vão entender que não é matando galinha na sexta-feira que vai resolver o problema de ninguém, não, nem invocando os espíritos, e nem simplesmente fazendo uma caridade sem ele. E eles compreenderem que eles não precisam de entrar num grau de nirvana, de paz interior, sabe lá como. Eles vão entender que não é isso, eles vão dizer, nossa, agora encontrei o lugar certo. É lá na missa, sim. Aí vocês estão vendo, né? Como Satanás é esperto. Quanto mais nós vamos nos aproximando dos finais dos tempos, quero dizer para vocês, que eu não estou dizendo que vai ser amanhã, mas pode ser amanhã, porque Jesus disse que pode ser a qualquer momento, mas independente se é amanhã ou não, mas na medida que nós vamos nos aproximando dos finais dos tempos, Satanás está dando a última cartada. E sabe qual é a última cartada de Satanás? É dizer assim, cada um fique no seu lugar, cada um siga a sua religião, cada um fique lá. E aí ele está fazendo com que a Igreja Católica, onde Cristo se revela e envia os apóstolos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas, e celebre muitas missas para que o povo se salve. Aí o que é que ele está fazendo? Aos poucos ele está investindo. Olha, lá, os que estão lá fora, ele está dizendo, fica aí. E os que estão na Igreja Católica estão dizendo, saia. E aí o que é que ele faz? Está levando as pessoas a desacreditar nele, em Jesus, como o Senhor. E aí vem o quê? Vai denegrindo a imagem da igreja, com os sacerdotes, com bispos, com tudo, com líderes, para as pessoas ficarem assim, dizendo, não dá para seguir assim. Aí as pessoas abandonam, dizem que vão ficar rezando em casa. Aí agora as leis civis vêm e diz assim, por causa dessa situação que nós estamos aí,
nem nas igrejas devem ir. Vou abrir um parêntese, não estou aqui fazendo chantagem, nem levantando polêmica. Estou falando a partir de uma visão geral das coisas. Fecha o parêntese. Como as autoridades civis não são católicos, ou se dizem católicos apenas de nome, então para eles, participar da missa ou não, ser de Deus ou não, para eles não importam. Então, preserva a nossa vida e nos tira do Deus da vida eterna. Nos tira do sacrifício, nos tira de receber a Eucaristia, preservando a nossa vida por causa do bichinho. Só que nos preserva do bichinho e a gente acaba tendo, vamos dizer assim, né? Vamos supor que eu preservo a minha vida do bichinho, mas perco a vida eterna porque eu não tenho Deus, eu não recebo Jesus na Eucaristia, eu não vou e não participo da missa. Que tudo pode ser feito de forma bem organizada, como sempre foi feito. Então se preserva. Então, se eu creio que Jesus é meu Salvador, e Ele está presente na Eucaristia, na missa que é celebrada, o pão e o vinho é transubstanciado e transforma-se em Jesus, é Jesus presente, e nós precisamos de Jesus, porque é Ele que dá vida a nós em abundância, vida eterna em abundância. Então o que é que se faz? Satanás crê na Eucaristia, viu? Se vocês não sabiam disso, fiquem sabendo. Satanás crê na Eucaristia. Nós, com os nossos olhos humanos, nós vemos o pão e o vinho. E pela fé nós dizemos, Jesus está ali. Satanás não precisa da fé, ele vê. Quando o sacerdote ergue Jesus, Satanás vê Jesus. Ele não vê o pão, nós vemos o pão. Quando o sacerdote ergue o cálice com o sangue, ele vê o sangue que Jesus derramou na cruz e que o derrotou. Então o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo com que nós caiamos em descrédito e nós não creiamos. E olha, meus irmãos, vou dizer uma coisa terminando aqui. Quanto mais as autoridades civis começarem a nos tirar, porque isso é perseguição à igreja, quanto mais for nos tirando da missa ou da presença de Jesus na Eucaristia, aí é que nós vamos nos erguer dizendo, eu creio na Eucaristia, eu creio na missa, eu preciso da missa. Nós católicos precisamos tanto da missa, como as pessoas do mundo precisam da carne, do feijão, do arroz e de tudo mais. E eu vou dizer, eu coloco até no âmbito maior, porque se as pessoas podem comer carne, comprar isso e ir lá e vir cá, entrar no supermercado e comprar as coisas, e pedir para que para que a comida possa vir em casa, muito mais do que isso, nós católicos precisamos de Deus. E nós teremos Deus na missa, aonde nós o recebemos. Jesus na Eucaristia, para nós católicos, vale muito mais do que o arroz e o feijão. Eu vou repetir. Jesus na Eucaristia, a missa, é muito mais importante para nós do que o arroz e o feijão. E Satanás sabe disso. Nós podemos morrer de fome, poderemos morrer sem o arroz e o feijão, ou sabe lá o que você gosta. Mas nós não podemos morrer sem a Eucaristia, sem a missa.
E aqui eu vou fazer uma analogia para terminar a homilia, até rimou. O supermercado dos católicos é o templo, a igreja. E nós católicos vamos no templo, que é a igreja, para nos alimentar, para participar do sacrifício do Senhor e nos alimentar do seu corpo e do seu sangue, porque aquele que come do meu corpo e do meu sangue terá a vida eterna. Nós católicos queremos vida eterna, nós não queremos a vida passageira. Nós queremos o céu. Então, da mesma forma que as pessoas podem ir no supermercado comprar o seu frango, a sua carne, mal ou bem passada, comprar o seu suco e comprar tudo para manter esse corpo vivo para esse mundo, nós católicos temos o direito de ir ao supermercado nosso. Me desculpe eu fazer essa comparação. O supermercado nosso é a igreja, é o templo. Esse é o supermercado que nós não podemos ficar sem ir lá, porque se nós ficarmos sem a Eucaristia, nós morreremos. Mas não simplesmente dessa morte, é da outra, e Deus me livre da outra. Na outra eu quero vida eterna com Deus. A outra sim, vida eterna com Deus, porque o supermercado desse mundo só me dá vida para esse mundo, não me dá a vida eterna. Então eu quero missa, eu quero Eucaristia, eu quero Jesus, eu quero dar Jesus. Vou fazer outra comparação terminando. Me desculpe eu falar assim, mas é só para você entender. No supermercado, que é a igreja, quem dá é o padre. Da mesma forma que o açougueiro vende carne e dá, na igreja o sacerdote dá. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.